Senhor é bom, eterna é a tua misericórdia, o teu amor dura para sempre. Última vez que eu tive a alegria de estar aqui, eu estava com um barrigão de 38 semanas, brinquei com a pastorinha, falei, vou entrar de licença maternidade, minha princesa está com 2 meses, minha Bianca linda, e agora Jesus deixa a gente voltar, né? Mas eu quero começar orando com vocês. Nós, né, como igreja brasileira, estamos enfrentando aí tempos tão difíceis e nós precisamos nos levantar em oração como um exército vivo e poderoso. Então vamos orar, coloca a mão no seu coração neste momento. Senhor, nós estamos aqui porque nós reconhecemos a Tua autoridade sobre as nossas vidas, reconhecemos o quanto dependemos de Ti, o quanto Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Ô Senhor, o Senhor conhece aqui cada coração, cada anseio, cada medo, cada sonho que existe aqui. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem mesmo de forma sobrenatural, visitar, transformar, curar cada coração hoje à noite. Oramos aqui como casa de oração, uma igreja estabelecida nessa cidade, com um decreto profético de abençoar Franca, de declarar sobre Franca a cidade da oração. E nós declaramos, Franca seja curada, Franca seja liberta desse vírus, Franca seja realmente conhecida como a cidade da oração, a cidade que se rende ao nome de Jesus, a cidade que é apaixonada por Jesus. Nós declaramos sobre você, Franca, saúde, luz, esperança, alegria. Tu és o Senhor Jesus Cristo. Oramos, Senhor, por cada família que tem perdido o seu ente querido, que tem uma pessoa agora nos hospitais. Senhor, nós oramos especificamente agora pela família da Meg, pelo Vil, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, por todas as pessoas que têm perdido mesmo uma pessoa amada nesse tempo tão difícil, diante até mesmo desse vírus, Pai. Derrama, Espírito Santo, um consolo que só o Senhor pode derramar. Cura, Senhor, cura a nossa nação, escreve uma nova história, Pai. Restaura os muros da nossa nação, Pai. Abençoa todas as autoridades estabelecidas sobre o Brasil, sobre o São Paulo, sobre Franca. Abençoa as autoridades estabelecidas fisicamente sobre as nossas vidas, Deus. Nós te adoramos nessa noite. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, fica à vontade nesse lugar. Nós somos o teu povo e nos chamamos pelo teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom orarmos e declararmos as verdades de Deus, as verdades de Deus. Eu tenho orado por Franca e tenho declarado UTIs vazias, leitos vazios, sabe? Nós precisamos nos levantar mesmo com ousadia, com coragem, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Se você tem alguém na sua família, nesse período que está enfermo, está doente, abra sua boca, sabe, com autoridade, de forma profética, e declare saúde, paz e esperança na vida dessas pessoas, né? A criação está esperando a manifestação dos filhos. Então que eu e você possamos nos levantar com autoridade mesmo e declarando que só o Senhor é Deus. Amém? Nós estamos aqui como igreja, casa de oração, vivendo uma série que fala sobre mentalidade de governo. E talvez você possa falar assim, Diana, mas para onde a gente vai com essa mentalidade? Quando nós entendemos essa mentalidade de governo, nós literalmente nos colocamos aonde Deus quer que nós estejamos. Eu amo a visão dessa igreja que se preocupa sim, né, de trazer para cada um de nós uma palavra nova, uma palavra de esperança, uma palavra realmente de restauração. Se você se acha incapaz, o Senhor te diz essa noite, você é capaz. Você é capaz. Então estamos vivendo essa série, Mentalidade de Governo. Domingo passado, a pastora Vânia Arantes
a pastora Vânia Arantes ministrou sobre mente brilhante. Foi tremendo, trazendo luz mesmo, né, para a nossa mente. Hoje de manhã o Gustavo ministrou de forma belíssima sobre a maior oferta, de você se quebrantar, entregar a sua melhor oferta ali no altar do Senhor. E agora à noite nós vamos falar sobre uma mente corajosa. Como nós precisamos entender a verdade de Deus e termos essa mente corajosa. Se nós tivermos essa mente corajosa, nós vamos viver cada vez mais esse lugar de governo. E eu quero começar lendo com vocês em Colossenses 1. Nós vamos ler os versículos 13 e 14 que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Gente, eu amo a palavra de Deus e eu quero encorajar você, igreja do Senhor, a cada dia realmente querer se aprofundar e entender cada palavrinha que existe na palavra de Deus. Nenhuma vírgula, nenhum ponto, nenhuma palavra está ali à toa. Existem várias versões, né, para este versículo, mas a mais original, mais parecido com o original, é essa que fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí eu quero trazer aqui para vocês a diferença tão importante do império e do reino. Entenda. O Senhor Jesus Cristo pagou um preço naquela cruz que eu e você não tínhamos condições de pagar. Para nos tirar do império das trevas. Para nos levar para o reino do seu amor. Olha o que está inserido na palavra império. O império, isso no português, tá, gente? Para a gente entender o poder da palavra de Deus. Império, ele é baseado na escravidão das pessoas por meio da manipulação e controle de um líder tirano que cega o entendimento dos seus escravos. Isso é o império. É dominado de forma manipuladora por um líder que ele é tirano. E ele literalmente cega o entendimento dos seus escravos. Só que eu e você que reconhecemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, não estamos mais no império das trevas. Estamos no reino do seu amor. Olha o que está escrito sobre a tradução do que é um reino. O reino, ele é baseado na influência do rei, que se manifesta sobre o seu povo em amor, através de uma legislação de justiça. Gente, isso é bom demais. Saber que eu e você não estamos mais no império das trevas. Não precisamos mais ser manipulados, não. Nós estamos agora no reino do amor do rei. E esse rei tem nome. O nome dele é Jesus Cristo, Senhor dos senhores. A autoridade máxima sobre o céu, terra e debaixo dessa terra. Ele é o Senhor. E Ele me ama e Ele te ama. E Ele cuida desse reino através da justiça. Mas nesse mesmo versículo tem uma palavra muito poderosa que diz que nós recebemos a redenção dele, a remissão dos nossos pecados. Gente, eu me apaixonei por essa palavra redenção. Redenção é um ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro e livrar das armadilhas do inferno. Olha como é poderosa a palavra de Deus. Ele nos redimiu, Ele foi lá e nos quis de volta. Literalmente para a originalidade. O papai, né? O criador de todas as coisas, criou o homem e a mulher para se relacionar com ele. Para que eles tivessem intimidade. O pecado veio e quebrou tudo isso. Mas veio Jesus com o seu plano perfeito. E com o seu plano perfeito, Ele nos adquiriu de novo. Zerando a nossa dívida naquela cruz. Crucificando a nossa dívida naquela cruz. E é tão interessante que quando Ele faz isso, Ele está me convidando, está te convidando para quê? Para que a gente domine.
para que a gente domine sobre essa terra. Está escrito isso lá em Gênesis. Nós fomos feitos para dominar. Ah, Diana, então é por isso que a Casa de Oração está fazendo uma série sobre mentalidade de governo? Yes! Nós precisamos aprender esse lugar de domínio. Cada um de nós aqui, eu costumo dizer, tem uma pedrinha no seu sapato. Tem a área da sua vida que você ainda não domina, mas Deus está te convidando a ter uma mente corajosa hoje à noite, para que você possa dominar, porque essa é a vontade de Deus. Dominar sobre todas as coisas, totalmente submissa a esse rei, entende? Ele é o rei, nós somos os filhos que fomos aceitos nesse reinado de amor, para dominar sobre essa terra. Então eu e você podemos viver neste lugar de domínio. Olha aí para quem está do seu lado. Tem alguém aí algemado do seu lado? Tem alguém de corrente aí? Tem não, né? A gente não pode mais tocar, não pode se abraçar. Já a gente vai, em nome de Jesus, né? Por enquanto a gente só olha assim, de máscara. Não tem, né? Não tem ninguém aqui algemado fisicamente. Agora, quem de nós pode sondar a mente do outro e dizer que não existe correntes nessa mente? Eu e você não temos esse domínio e esse poder, mas o Espírito Santo de Deus tem. E é isso que nós queremos, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Vem com o teu domínio e com o teu poder. E pode vasculhar a nossa mente, vasculha o nosso subconsciente e mostra para cada um de nós aqui quais são as correntes que ainda estão prendendo a nossa mente. Mostra para cada um de nós aqui quais são as partes escuras da nossa mente. Talvez acontecimentos que se apagaram e que muitas vezes até hoje nós levamos realmente sequelas desses acontecimentos. Nós queremos uma mente liberta, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então vem, Espírito Santo, nessa noite e revela aqui a cada um as correntes que muitas vezes têm prendido a mente de cada um de nós, em nome de Jesus. Esse desenho ele é bem profético, viu, gente? Vocês estão vendo aí, né? Um cérebro e uma mão ali, ó, rompendo as correntes. Rompendo as correntes. E é isso que eu quero que você ore nessa noite, acreditando que você, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, pode fazer esse rompimento hoje. Para ter uma mente corajosa, nós precisamos desejar romper com aquilo que nos bloqueia, romper com aquilo que muitas vezes tem nos tirado desse lugar de governo e desse lugar de domínio. Eu quero ler com vocês agora em Josué 1:9, um versículo tão conhecido. Eu peguei até uma versão interessante aqui. O versículo diz assim: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Você pode aplaudir o Senhor essa noite por isso? Foi o próprio Deus falando com Josué. E nós podemos colocar aqui Diana, Marcos, Priscila, Érica. O Senhor está te dizendo hoje à noite: seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Olha que segurança que Ele nos dá, que coragem que Ele nos dá. Então, através da palavra de Deus, que é o meu alimento, que é o seu alimento, que é a minha fortaleza, que é o nosso porto seguro, eu e você, com coragem e ousadia, guiados pelo Espírito Santo de Deus, podemos sim interromper os planos do inferno. Eu te convido hoje à noite, interrompa aquilo que o diabo está escrevendo para você. Interrompa as ciladas malignas que o diabo tem colocado na sua vida. Interrompa esses pensamentos malignos que tem te assobrado à noite. Interrompa isso com o poder da palavra de Deus. Sabe?
Comece, a nossa igreja vive vida no Espírito. E uma das práticas espirituais é o confessar a palavra. Muitas vezes nós precisamos falar a palavra em voz alta para que nossos ouvidos escutem essa palavra. Sabe? Abra a Bíblia, comece a ler a palavra de Deus na sua casa. Comece a declarar essa palavra para você. O diabo não quer ver você pregando, não. Ele vai ter que bater em retirada. A palavra de Deus diz: resista ao inferno, resista ao diabo. E ele tem que fugir de mim, de você. Ele tem que bater em retirada. Muitas vezes ele tem reinado porque nós não temos nos posicionado, porque a nossa mentalidade de governo não tem realmente se colocado eficaz no nosso dia a dia. E não pense você que nós precisamos de uma mentalidade de governo quando nós estamos diante de uma pessoa de repente endemoniada, caída no chão. Não! Nós precisamos da mentalidade do governo diariamente. Nas nossas pequeninas coisas, no nosso cotidiano, nós precisamos ter essa mentalidade de governo, totalmente dominada pelo Espírito Santo de Deus. Eu te convido, rompa hoje com os planos que o inferno muitas vezes tem trazido até você. Você foi feito para reinar, você foi feito para morar no reino do amor do próprio Jesus. E eu quero te convidar a cada vez mais descobrir a sua nova identidade em Cristo. Existe identidade para você. Quando eu comecei orando aqui pela igreja, né, nós somos literalmente a presença de Cristo no mundo. Por quê? Porque Jesus estabeleceu a igreja. E Ele disse que nós somos o corpo de Cristo e Ele a cabeça. E Ele quer usar a mim e a você em tempo todo, para que nós possamos declarar à criação quem é o nosso Deus. Mas infelizmente, diante de uma pandemia mundial, de tantas coisas que têm acontecido, temos vivido sim, uma atmosfera de medo. O medo tem corrompido o coração das pessoas. O medo tem corrompido a alegria das pessoas. Até mesmo a fé. Pessoas que eram cheias de fé, que eram cheias de alegria, de repente começou a definhar, começou a murchar. E isso pode acontecer comigo e com você em qualquer momento. Por isso que nós trazemos essa visão de mentalidade de governo, de uma mente corajosa, porque nós precisamos romper com essa atmosfera que quer se instalar no nosso meio. Precisamos romper com isso, declarando, sabe, sobre céu, terra, quem é o nosso Deus? Quais são as verdades do nosso Deus? Gente, como nós precisamos ter esse entendimento do que é um medo. O medo, ele vai chegando de forma assim, né? Sutil, sagaz, devagarzinho, devagarzinho. E vai dominando. O que, Diana? O corpo da pessoa? A mente da pessoa. É aqui que o medo vai agir. É na nossa mente que ele começa a dominar. E essa palavra que a gente leu em Josué, o próprio Deus diz: não fique desanimado, não tenha medo. O próprio Deus está dizendo para mim e para você: coragem, bom ânimo, seja forte e corajoso, não tenha medo, porque o Senhor é comigo, Ele é contigo. Sabe, então nós precisamos perceber, no mundo espiritual mesmo, o que está acontecendo, para que a gente se posicione, para que a gente não aceite o que essa atmosfera está trazendo. E romper com isso significa trazer luz para a escuridão. Observa uma pessoa com medo, ela vai definhando, né? Hoje ela não quer sair, ela não quer mais fazer isso, ela não quer mais fazer aquilo, e esse é o plano do inferno. Apagar a luz de Jesus que habita em nós. Tirar a gente do reino e levar a gente de novo no sentido de trevas, né? No sentido mesmo de escuridão. Satanás tem um projeto para mim e para você, gente. Para cada um de nós. O projeto dele qual é? Roubar, matar e destruir. E quando a gente fala isso, a gente acha assim: nossa, vai roubar meu anel, né? Vai roubar minha bolsa. Isso é passageiro demais. Um anelzinho que vai hoje, amanhã Deus dá mais. O que Ele quer roubar é a sua fé. O que Ele quer roubar é a sua alegria. Para te matar sim.
E muitas vezes nem é fisicamente, é espiritualmente falando. Como nós precisamos ter esses olhos abertos, entendendo literalmente esse mundo, essa guerra que nós habitamos. Nós não podemos ser, sabe, aquele assim, mais um no meio da multidão. Deixa a vida me levar, não. O Senhor me convida e te convida. Mentalidade de governo. Mente corajosa. Rompe hoje com quem tem te afastado daquilo que é a vontade de Deus. Eu quero ler com vocês algo tão importante. Está ali em 1 João 4, os versículos 18 e 19, diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse nosso Deus é lindo demais. E Ele me convida e te convida a receber esse amor de forma gratuita. Só recebe esse amor. Se aprofunda nesse amor. Porque aqui está dizendo, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, Ele vai lançar fora o medo. Enquanto eu estava orando, montando aqui essa ministração, o Senhor me levou a pensar em alguns medos que assolam tanto as nossas vidas. E que muitas vezes a gente não os percebe. Eles passam despercebidos. Um dos medos que veio no meu coração foi, eu quero falar do primeiro, medo de Deus. Acha, Diana? Que história é essa? Que eu vou ter medo de Deus? É? Pois eu oro para que o Espírito Santo de Deus vasculhe a sua mente. Talvez você hoje, você pode até ter alguns anos de igreja, mas talvez você hoje ainda não tenha um relacionamento íntimo e profundo com Deus, porque lá no fundo existe uma raiz de medo de Deus. Talvez quando você era pequenininho, te apresentaram um Deus tirano, um Deus bravo, um Deus que muitas vezes castiga, derrama justiça severa sobre pessoas, e te apresentaram só esse lado. Esqueceram de apresentar que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus misericordioso, que Ele é um Deus da paz, que Ele é um Deus que está de braços abertos esperando o filho pródigo voltar. E sabe o que faz muitas vezes a pessoa ter medo de Deus? A culpa. Talvez existam pessoas aqui no nosso meio hoje que estão nos assistindo, que está vivendo o peso da culpa. Eu fiz algo tão errado, eu fiz algo tão ruim, tão feio, e Satanás lançou na sua mente o quê? Você não é digno de chegar perto de Deus. Você não é digno de se aproximar de Deus. Você não é digno de orar. Você não é digno de abrir a sua boca e profetizar. E aí ficam esses pensamentos sutis na sua mente, que você até pensa que são teus, mas não, é do inferno. Então que você possa entender qual o nível de intimidade que você está tendo com Deus. Porque esse Deus de perfeito amor já te tirou do império das trevas, já te tirou do mundo da escravidão. Ele te chama de filho hoje. Ele me adotou, Ele te adotou. E Ele quer que eu e você vivamos uma vida segundo tudo aquilo Jesus Cristo conquistou na cruz. Uma vida abundante, sim. Ah, Diana, é utopia. Diante de uma crise mundial, como é que eu vou ter uma vida abundante? E eu não estou falando que vida abundante aqui, viu, gente? É rasgar dinheiro, ou ter dinheiro transbordando na conta, que isso não é errado também. Mas vida abundante é você ter ausência de necessidade. Ou, você comeu hoje? Você tem roupa para vestir? Então adore o Senhor. Louve o Senhor. Agradeça ao Senhor. Sabe, agradeça mais, se aproxime mais do amor de Deus. Não deixe que a culpa, o medo te leve para fora da vontade de Deus. Se tem um pensamentozinho aí vagando na sua mente, dizendo que você não é merecedor da graça, deixa eu te contar um segredinho, nenhum de nós somos. Graça é graça. Jesus escolheu se entregar naquela cruz por amor de mim e a você. Mesmo sabendo que éramos pecadores.
Então nós precisamos também ter uma mente corajosa para receber esse amor. Para abrir mão da culpa, abrir mão dessas cadeias, dessas correntes, dessas mentiras que têm pairado muitas vezes em várias mentes e receber a doçura do amor de Deus, a graça, a perfeição de Deus. Eu amo esse versículo que está em 2 Coríntios 10, os versículos 4 e 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Gente, isso é um ensinamento para mim e para você. Nós precisamos observar a nossa mente, avaliar quais são os pensamentos que têm reinado em nós. E quando é pensamento que contrapõe a palavra de Deus, que contradiz o sacrifício de Jesus naquela cruz, nós precisamos levar esses pensamentos cativos a Deus, torná-los obedientes a Deus, lançando fora, sim, tudo que não pertence a Deus. Não deixe as emoções te dominarem, não deixe. Emoções são passageiras. Eu te garanto, essa angústia, essa dor, essa situação que você está passando hoje, ela vai passar. O que não vai mudar, o que não vai passar é o amor de Deus. Não vai passar. Se você firmar essa identidade de Cristo em você, o tempo todo, você vai estar sólido, para cada dia mais, você vencer as guerras espirituais que invadem a nossa mente. Quando a gente pensa em guerra, né, a gente tem que lembrar ali de Jesus. Jesus foi para o deserto, foi orar, ficou 40 dias de jejum, e ali com 40 dias, Satanás foi tentá-lo. Eu gosto muito de algumas correntes teológicas que falam que ali Satanás não tinha poder para aparecer em pessoa para Jesus. Ele tentou Jesus na mente dele, como eu e você somos tentados. E que eu acho lindo é porque quando Jesus foi tentado, observe as armadilhas do inferno. Jesus estava 40 dias sem comer. Satanás chega para ele e oferece a primeira coisa o quê? Pão. Satanás nunca vai chegar para mim, para você, oferecendo algo que a gente não tem necessidade. Abre os olhos. Sempre ele vai nos oferecer algo que a gente necessita. E é nesse momento que nós precisamos levar isso para obediência a Deus, para entender se é vontade de Deus ou não. E ali nós vamos descobrir as ciladas que o inferno vai levando para cada um de nós. E o que é lindo é que Jesus não se calava. Satanás falava e Jesus respondia. Satanás falava e Jesus respondia. Que eu e você possamos ter uma mente corajosa, a ponto de responder à altura, às ciladas, às setas malignas. A Bíblia chama isso de dardos inflamados. Gente, um dardo inflamado vem na nossa mente para destruir a nossa mente. E eu e você precisamos estar prontos, como um exército. Entenda esse entendimento dessa mente de domínio, para que a gente possa responder à altura. Cala a boca, inferno, e eu não recebo isso sobre a minha vida. Eu não tenho pacto com você. E eu começo a levar os meus pensamentos à obediência a Deus. Não vale a pena aquele dinheiro sujo. Não vale a pena a forma deste mundo para você ser mais queridinho ou mais queridinha. Não vale a pena se moldar e aceitar as coisas que o mundo tem te trazido, porque é mais fácil. Não vale a pena. Lembre, você foi colocado no reino de amor e foi feito para governar e não para ser dominado pelas tuas necessidades. Então que nós possamos ter esse entendimento de não sermos movidos pelaquilo que, né, que nos mexe, pelas nossas emoções, pelas nossas necessidades, pela culpa, pelo medo. Não, nós podemos andar de forma diferente. Eu quero ler com vocês em Romanos 8, 38 e 39, diz assim:
Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Nenhuma culpa, nenhum pecado seu. Recebe. Hoje, a libertação da sua mente, a libertação dessa culpa, a libertação desses medos. Algo muito forte que veio no meu coração também foi: as pessoas hoje em dia têm medo de perdoar. Como, Diana? Sabe, a gente precisa entender que precisamos perdoar, não é porque a gente sente, eu vou sentir no coração e vou perdoar. Não, porque é uma obediência, é um princípio do Senhor. E quando a gente não tem força para perdoar, nós precisamos simplesmente fazer por obediência a Deus. Diana, mas eu não sinto isso. Ore mais. Abra sua boca e declare bênçãos sobre essa pessoa que te feriu. É impossível você abrir a sua boca com bênção sobre uma pessoa que te feriu, que te machucou, e você não conseguir aos poucos liberar esse perdão. Pessoas hoje estão algemadas, com a mente bloqueada, porque não tem coragem de liberar perdão. Mas a Bíblia é muito clara para mim e para você. Eu serei perdoada quando eu perdoar. Se eu não perdoar, eu não serei perdoada. E infelizmente existem pessoas que colocou um fato, um acontecimento doloroso na sua identidade. Eu sou a filha que fui abandonada. Eu sou a mulher que fui traída. Eu sou o homem que adulterou. Eu sou a mulher que adulterou. Eu sou o ladrão. Eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode até ter passado por essa experiência ruim, e isso realmente marcou a sua vida. Mas não pode ser uma bengala para que você ande baseado nisso. Não. Joga fora essa bengala hoje. Rompe hoje com essas correntes que estão na sua mente, te atrapalhando, literalmente te aprisionando para que você não libere o perdão que precisa ser liberado. Já foi falado aqui tantas vezes, né? Quando eu não libero o perdão, é como se eu estivesse literalmente tomando um copo de veneno e querendo que o outro morra. O outro não vai morrer. Quem está definhando sou eu, se eu não liberar o perdão. Eu preciso ter uma mente sadia. A pastora falou tão bem aqui domingo passado, quanto nós precisamos ter, né, uma mente saudável, gente. E isso não tem sido fácil. Mas no poder da palavra de Deus, eu e você conseguiremos ter uma mente saudável. Mas para isso precisamos obedecer. Obedecer aos princípios de Deus. Obedecer à vontade de Deus. E caminhar nessa verdade. Senhor, está difícil perdoar, mas eu quero. Me ajuda, Senhor, a perdoar. Um dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa famosa, e ele dizia assim, que umas pessoas, né, mataram a sua irmã. E essas pessoas estavam presas, e ele já cristão, foi para ver as pessoas, né, ele queria ver essas pessoas, e ele falou: eu não consigo perdoar, eles mataram a minha irmã, eu não consigo perdoar. Só que ele começou a orar ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu quero te obedecer, mas eu não consigo. Por mim mesmo eu não tenho força, mas eu quero te obedecer. E a oração dele foi constante: Senhor, eu não consigo, mas eu quero te obedecer. Senhor, está difícil, mas eu quero te obedecer. E aí o Senhor foi gerando. Gente, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela diz que aquilo que eu e você não conseguimos fazer, o Espírito Santo nos ajuda. Ele ora por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis. E aí ele falou que acordou numa madrugada com um choro tão profundo, que ele gritava. E ele saiu do quarto para não atrapalhar a esposa, saiu de perto do quarto dos filhos e foi para um ambiente da casa dele bem distante, para ele gritar. E ele falou que foi uma madrugada de muito choro e de muito grito. Mas ali, após aquele choro, ele pôde dizer: eu libero perdão para vocês, eu abençoo a vida de vocês.
Entende? O quanto nós podemos vencer essas algemas, essas prisões que o inferno coloca na nossa mente, através de um fato, de dar um passo de coragem em obediência ao princípio de Deus. Eu te convido essa noite, rompe com o que tem aterrorizado a sua mente, o que tem trazido ali, como uma memória constante, que tem trazido aquela memória da dor que você viveu, do choro, da tristeza. Rompe hoje, deixa o Espírito Santo te ajudar, Outro medo que tem paralisado as pessoas é o medo da crítica. Vivemos num mundo hoje de rede social, então todo mundo tem que estar bonitinho, todo mundo tem que estar lá com as suas curtidas, todo mundo tem que estar bem na fita. E aí as pessoas, com medo do que os outros vão falar, se bloqueiam, paralisam a sua própria vida. E pior, paralisam os sonhos de Deus. Deus está te chamando a viver, e você fala, não vou não, o que vão falar de mim? O que vão pensar? Ah, não dá para mim não. Você vai se sentindo sempre incapaz de fazer aquilo que Deus te chama a fazer. Está tudo aqui, gente, na nossa mente. Vocês estão entendendo o que é uma mente medrosa? Uma mente que se bloqueia perante as armadilhas, né? As setas, os dardos do inferno, para não viver esse lugar de domínio, para não viver aquilo que Jesus tem para cada um de nós. E aí muitas vezes a gente é paralisado por medo daquilo que ainda vão falar. Ah, não, Diana, mas falaram de mim. Então você está se paralisando por aquilo que estão falando a teu respeito. Um dia eu aprendi, olha a fonte. Eu tive um chamado de Deus no ano de 2007, para largar a minha profissão, largar tudo que eu estava inserida. Eu era gerente de hotel em Fortaleza, um hotel muito bom, 5 estrelas, trabalhava lá há 13 anos, estava num patamar muito bom de salário, de reconhecimento, e a doce voz do Espírito Santo disse assim para mim, larga tudo, que eu tenho uma doce aventura para você viver comigo. Eu vou te levar a um novo lugar. E a gente nunca sabe qual é essa doce aventura, porque o Senhor vai nos mostrando passo a passo, né? É de fé em fé, de glória em glória e na dependência total do Espírito Santo. E ali o Senhor estava me convencendo, né? Porque o Senhor não nos obriga a nada não, gente. A voz do Espírito Santo, ela vai com uma doce voz, nos chamando, nos convencendo, nos transformando. E foi assim comigo. Algo que parecia tão impossível, o Senhor me convenceu naquele momento. E teve um momento da minha vida que eu sentei diante dessas circunstâncias, que eu estava largando tudo para viver um chamado em Deus, e que não era nada palpável, era algo realmente pela fé que eu tinha no Senhor. Algumas pessoas que me amam muito, se colocaram numa mesa e começaram a me criticar. E começaram a dizer, não está certo, não faça isso, não faça aquilo. E ali você está ouvindo pessoas que te amam. E eles não estavam falando para me denigrir ou para me machucar. Eles estavam falando até mesmo por amor. E eu parei ali. Eu lembro como se fosse hoje, uma mesa grande, algumas pessoas. E eu parei e comecei a observar os comentários de cada pessoa. E na hora o meu coração me fez a seguinte pergunta: você quer viver a vida de algum deles? E eu disse, não. Então eles não são fonte de inspiração para mim. Você entende? Será que você tem dado vazão, ouvido para pessoas que não construíram nada e não estão deixando você construir? Será que você tem dado espaço na sua vida para você ser aconselhado por pessoas que não querem relacionamento com Deus, que não andam segundo os princípios de Deus e estão bloqueando você de crescer? Porque você tem dado ouvido a essas críticas. E aí o medo te paralisa. Observe sempre a fonte. Paulo já disse, sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. E eu não estou dizendo aqui para que eu e você possamos andar com arrogância nesse mundo, não. Em muitos conselheiros há sabedoria também.
mas eu tenho que entender a fonte. Eu tenho que olhar a raiz. Eu tenho que olhar o exemplo. Paulo pode dizer para mim e para você: sejam imitadores de Cristo como eu fui. Porque ele foi, está aqui. Escreveu a maior parte do Novo Testamento. Então eu e você podemos nos inspirar em Paulo. Mas não significa que a gente pode se inspirar em qualquer pessoa. Avance, avance. Viver essa mentalidade de domínio é querer literalmente avançar naquilo que Deus tem para cada um de nós. É realmente romper com esses medos que têm travado a nossa mente. É viver nesse lugar de ter uma mente corajosa em obediência à vontade de Deus. Observe sempre quem tem te inspirado. Sempre. Um outro medo que veio muito forte no meu coração foi medo de ser igreja. Muitas vezes o medo de Deus me afasta. O medo, de literalmente liberar o perdão. O medo de ser criticado. O medo de ser igreja como, Diana? Ah, não, eu não vou me envolver naquela igreja não, porque ali tem gente, que falha, que peca. Eu vi uma frase esses dias que é bem interessante, diz assim, não ir para a igreja porque tem gente doente, é a mesma coisa você falar que não vai para a academia porque tem gordinho lá, Então tem gordinho na academia, eu não vou. Igreja é um hospital, sim. Aqui eu e você estamos em tratamento. Poderíamos andar assim, em obras. Mas o Senhor nos convida a ser igreja. E sabe por que é tão forte esse negócio das pessoas hoje em dia, tá com essa nova teologia, nova visão, os desigrejados. Eu não preciso de uma igreja, eu sou um desigrejado e estou muito bem, obrigada. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia porque isso é muito forte. Na Bíblia, em Efésios 3, 10, 12, os versículos 10 até o versículo 12, diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Por intermédio de que temos livre acesso a Deus e confiança pela fé nele. Então a Bíblia está me garantindo e te garantindo o quê? Mediante a igreja. A multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida pelas autoridades, nas regiões celestiais. E Jesus fala assim, sejam corpo, vamos lá nos unir. A gente precisa do pé, precisa do joelho, precisa da mão, precisa do olho, precisa de tudo para que o corpo funcione bem. Quantos órgãos dentro de nós tem que funcionar divinamente bem para que a gente tenha vida? Estamos vivendo aí a crise, do Covid. O que ele ataca? Os pulmões. Em primeiro lugar. Tira o quê? O ar que a gente respira. A gente não vê o pulmão. Está aqui, Mas é um órgão tão real e que precisa tanto funcionar bem para que a gente respire. Igreja é isso. É eu e você irmos nos amoldando, formando esse corpo de Cristo, para que flua bem. Tendo no corpo a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Jesus. O autor e consumador da nossa história, da nossa fé. Então sai do banco. Sai do banco. Sabe por quê? Porque Deus te deu dons e talentos. Deus te deu dons e talentos para que a multiforma dele fosse conhecida. Use os seus dons e talentos. Ah, Diana, mas eu posso usar em qualquer lugar, não precisa estar na igreja. Está certíssimo. Você deve usar os seus dons, os seus talentos no seu trabalho, na sua família, em todos os lugares, porque Deus nos fez um ser integral. E eu tenho que ser luz em todos os lugares que eu for. Mas quando eu estou fazendo
fora da ação de uma igreja, estou fazendo algo bom na minha casa, com a minha família, com os meus amigos, meus familiares. Isso é o quê? Uma ação humana boa. Mas não é o corpo de Cristo em ação. Entende a diferença? Quando eu sou igreja, quando eu pertenço à igreja, quando eu faço parte desse corpo, aí não, é Jesus. É Jesus em ação. É o pulmão, é o braço, é a perna, é o pé funcionando, mas é Jesus que aparece. É Jesus que aparece. Porque Ele é a cabeça. Então nós precisamos nos unir mais, gente. Menos mimimi e mais obediência aos princípios do Senhor. Sabe? Menos achômetro. Mas eu acho isso. Eu acho aquilo. Deixa seus achômetros de lado e serve com aquilo que estão te chamando a servir. Não enterre os teus dons, não. Não cancele aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não. Muitas vezes quando eu olho para a igreja de Cristo assim, gente, nossa, algo arde tanto no meu coração, dizendo quantos dons, quantos talentos aqui, quantas pessoas aqui que poderiam estar dando tantos frutos, mas escolheram não. E eu não estou aqui colocando nenhum fardo sobre os teus ombros, não. Eu estou apenas te convidando a romper essas correntes do medo que tem muitas vezes aprisionado a sua mente. E que você dê um passo hoje de coragem, de ousadia, para ter essa mente corajosa e obediente à vontade de Deus. Chega de ser banco. Chega. Eu creio naquilo que o Senhor fala. Tem muito para Ele trazer para essa igreja, para outras igrejas. Eu estou dizendo o corpo de Cristo santificado, gente. Então nós precisamos amar a igreja do Senhor. Valorizar, respeitar, honrar. Aqui na nossa igreja, casa de oração, nós temos como apóstolos nossos pastores sêniores, o pastor Marcos Arantes, a pastora Vânia Arantes. E é tão bom poder saber que a gente tem esse casal aqui íntegro. Ah, Diana, eles são perfeitos? Não, são seres humanos como eu e você. Mas são íntegros, obedientes à palavra de Deus. E um dia disseram sim com coragem. Você acha que na mente deles não tinha medo também? Não é? Não tinha receio, mas eles tiveram ousadia, eles romperam com essas correntes do medo e disseram com coragem, eis-nos aqui. E por isso, hoje eu e você temos esse lugar para frequentar, para fazermos, para a gente se sentir família, para a gente se pertencer. E eu sei, gente, que quando a gente fala assim, as pessoas, Diana, mas tem igreja, Gente, eu não vou falar de outras igrejas, não. E eu não estou falando aqui de algo que muitas vezes você deve ter passado, de repente, por uma experiência de uma igreja que foi machucada, que foi ferida, que o líder ali, de repente, fez coisas que não deviam, sabe? Então, assim, a gente até respeita isso que você passou, mas a gente não pode aceitar que você fique parado no tempo. Que você fique bloqueado com uma história que aconteceu há algum tempo atrás na sua vida. A nuvem andou, vamos andar também. O Senhor te convida hoje para novidades de vida. O Senhor te convida hoje a viver o novo de Deus. A viver os presentes que Ele tem para você. Não bloqueie a ação de Deus na sua vida e na sua história. Só que tudo isso que a gente falou aqui hoje à noite, não vai acontecer se você não decidir por isso. Entende? Eu amo o Evangelho do Senhor. Ele nos ensina, Ele nos inspira, Ele nos alerta, mas fala, agora é com você. Agora é com você. O que tem te aprisionado? O que tem te bloqueado? O que tem te impedido de crescer? Gente, quando a igreja traz aqui mentalidade de domínio, é para que você cresça, é para que eu possa crescer, é para que a gente possa mudar de fase, sabe? A gente tem que querer mudar de fase, a gente tem que querer viver coisas novas, a gente tem que querer se desafiar, porque o Senhor nos chama. A palavra de Deus fala assim, desenvolva a sua fé
todos os dias. Eu já aceitei Jesus, está tudo lindo, maravilhoso, então vou ficar paradinho aqui. Não. Ele te convida, desenvolva a sua fé. Desenvolva o seu amor por Deus. Desenvolva a sua intimidade com Deus. Sabe? Desenvolva essa ousadia de viver a vontade de Deus. E eu vou finalizando com esse versículo tão poderoso que está em Romanos 12, 2. Um versículo tão conhecido. E ele diz assim: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor nos chama hoje à noite. Rompe. Não aceite essa forma prontinha do mundo. Todo mundo faz. É a moda agora. Não. A nossa moda sempre foi, desde Adão e Eva, viver no reino do amor do Filho. O nosso modelo é Jesus. Então, Ele me chama e te chama. Não aceite as formas deste mundo, mas transforme ela. Como você vai transformar, Diana? Saindo quebrando, né? Vou sair quebrando tudo. Não, é aqui, ó. Essa mente. É daqui que sai a fonte de vida que eu e você precisamos. Então Ele pede, transforme a sua mente com a renovação da palavra de Deus, para que aí sim você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu e você já fomos libertos do império das trevas, para que nós pudéssemos hoje viver nesse reino de amor, com uma vida em liberdade. E eu quero finalizar dizendo algo muito forte que o Espírito Santo colocou no meu coração. Talvez eu esteja aqui hoje à noite falando com muitas pessoas corajosas. E você fala assim: Diana, eu estou bem na fita, porque eu sou bem corajoso, eu sou bem corajosa. Eu enfrento a situação, eu enfrento as circunstâncias da minha vida. Mas tem um princípio. Se você for simplesmente um corajoso ou uma corajosa, mediante aquilo que você conhece, você está sendo um corajoso ou uma corajosa ainda no escuro. Talvez até no império das trevas, mas não no reino do amor. Para que eu e você possamos ser corajosos em Deus, nós temos um cerne, nós temos uma linha. Não é a vontade da Diana, não é a vontade da pastora Vânia, não é a vontade da minha mamãe, do meu maridinho, não. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus na minha vida. É ela que tem que prevalecer. É ela que tem que reinar. Então, ser corajoso, ter uma vida, é diante daquilo que Deus preparou para mim e para você. Fora disso, é a forma do mundo. É os moldes deste mundo. Mas não é a plena, perfeita vontade de Deus para você. Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero pedir que você tenha coragem nessa noite de convidar o Espírito Santo a invadir mesmo a sua mente. Deixa Ele, sabe, com a poderosa mão dEle, invadir a sua mente. Mostrar para você, talvez, lembranças do passado. Situações que você nem se lembrava, mas que lá tem um peso. Lá ficou uma marca em você, uma culpa, um medo. O Senhor quer nos libertar essa noite. O Senhor quer trazer vinho novo para cada um de nós. O Senhor quer trazer uma mente renovada, uma mente de esperança. Não é utopia, casa de oração, pregar mente de domínio, não. Porque é nesse lugar que nós precisamos estar. E quando nós não estamos habitando, vivendo neste lugar, existe algo que está nos boicotando. Existe algo que está nos limitando. Deixa o Espírito Santo falar para você, mostrar para você, e você vai entregar para Ele, dizendo: eu abro mão disso,
Eu abro mão desse medo. Eu abro mão de ter medo de ser criticado. Eu abro mão de ter medo de ser igreja. Eu abro mão de ter medo de me relacionar com as pessoas de forma saudável. Eu quero romper com medo, porque a palavra de Deus me garante em todo tempo. O amor de Deus lança fora todo medo. Todo medo, todo medo. Então que eu e você possamos cantar essa canção. Nós não somos mais escravos, não. O Senhor já nos libertou. Se você entende que você é filho do Deus vivo, você já habita no reino do seu amor. É nesse lugar que Ele tem para você morar, habitar, estar. Vamos cantar essa canção como uma voz profética, libertando a nossa mente de todo cativeiro.